Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 13 de agosto, nós vamos meditar de Isaías do capítulo 37 ao capítulo 39, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos dar continuidade àquilo que nós começamos ontem, que é falando do momento do reinado do rei Ezequias, onde Senaqueribe, o grande Senaqueribe, não é? A insulta, né, o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele ameaça invadir Judá, né, a tribo de Judá, onde a capital era Jerusalém, né? E ele já estava acostumado a ser vencedor em suas batalhas, né? E nós vamos ver que tenta de todas as formas intimidar e fazer acordo com Judá. E ontem nós vimos, né, as mensagens mandadas pelos mensageiros de Senaqueribe e a postura do povo diante dessas mensagens. Então, nós vamos ver que, enfim, no capítulo 37, depois de tantas ameaças de Senaqueribe, nós vamos ver que Ezequias continua posicionado em que a ajuda vem do Senhor. Olha só, quando o rei Ezequias ouviu o seu relato, rasgou as roupas e vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Então, naquela época, prantear, jejuar, né? Se inconformar com uma situação, requerer a mudança de uma situação, era comum essa prática. Qual era a prática? Se despida das suas vestes cotidianas, vestes reais, no caso aqui do rei Ezequias, e se vestir de pano de saco, né? Colocar cinzas sobre a cabeça e ali se humilhar diante de Deus. Então, o rei Ezequias, ele rasga suas vestes, se veste com pano de saco e entra na casa do Senhor. E enviou Eliaquim, o administrador do palácio, e Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o Senhor, assim diz o rei Ezequias: hoje é um dia de angústia, de insulto, de humilhação. É como quando uma criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido ao porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram essa mensagem ao profeta Isaías, eles responderam: digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos dos mensageiros do rei da Síria, que lançaram contra mim. Ouçam, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada, né? Então nós falamos que tudo isso está registrado, nós já passamos por esse episódio, né? Aqui está sobre a visão do profeta Isaías, mas nós vimos lá registrado em 2 Reis capítulo 18. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu notícia de que Tiraca, rei dos etíopes, né, havia saído com o seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é a mensagem para Ezequias, rei de Judá: não deixe que seu Deus, em quem você confia, engane vocês com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram, destruíram completamente
todos os que atravessaram o seu caminho. E quem é você para escapar? Acaso os deuses das outras nações, como Gozã, Arate, Rezefe, o povo de Éden, que estavam em Telassar, os livrou? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate, o rei de Arpade, e o que aconteceu aos reis de Sefarvaim, né? Então ele está colocando aqui todos os reis que foram derrotados, todas as nações invadidas, né? A história de Senaqueribe era extensa nas conquistas. Depois que Ezequias recebeu a carta do mensageiro e a leu, subiu ao templo do Senhor, estendeu-se diante do Senhor. Então Ezequias fez uma oração ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste o céu e a terra. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e ouve, e abre os olhos, ó Senhor, e vê que as palavras às quais Senaqueribe desafia ao Deus vivo, né? E é verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas as nações, lançaram os deuses de todas as nações no fogo e queimaram. E é claro que os assírios conseguiram destruí-lo. Não eram deuses de verdades, mas apenas ídolos de madeira e pedras moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então, todos os reis da terra saberão que somente tu és Senhor e és Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou um mensageiro a Ezequias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, o Senhor proferiu esta palavra contra ele: a filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. E quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Por quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros você desafiou o Senhor e disse: com os meus numerosos carros de guerras conquistei os montes mais elevados, né? Então aí ele conta, né, tudo aquilo que Senaqueribe disse a respeito da sua força, do seu poder de conquista. Mas olha o que ele diz no versículo 28, mas eu conheço bem e sei onde está, e sei das suas idas e vindas, sei como se enfureceu contra mim, e por causa da sua raiva contra mim e da sua arrogância que eu mesmo ouvi, porei minha argola no teu nariz. E o meu freio na tua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho que você veio. E Deus está falando a respeito do que vai fazer com Senaqueribe. Então disse Isaías a Ezequias: esta é a prova que as minhas palavras são verdadeiras. Nem um ano e você morrerá. Comerão somente neste ano. Desculpe, voltando. Versículo 30. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que as minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si. No ano seguinte, o que brotar disso. E no terceiro ano, semeie e colhem, cuide das suas videiras e coma dos seus frutos. Vocês que restaram de Judá e os que escaparam da destruição lançaram raízes em seu próprio solo e crescerão e darão frutos, pois um remanescente de um povo sairá de Jerusalém, um grupo de sobrevivente partirá do monte de Sião. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha.
não marcharão com escudo fora dos seus portões, e nem destruirão rampas, nem construirão rampas da terra contra os seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho que veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra, por causa do meu servo Davi, defenderei a cidade de Jerusalém. Daquela noite, preste bem atenção, o anjo do Senhor foi ao acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte e encontraram os cadáveres por toda parte, então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para a sua terra e voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo do deus Nisroque, seu filho Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Arate. O outro filho, Esaradom, se tornou o sucessor rei da Síria. Olha como foi o final do grande, considerado grande aos seus olhos, chamado Senaqueribe, né? E o 38 nós vamos ver a doença do rei Ezequias. Olha só que experiência Ezequias teve. Por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, na versão RA, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará dessa doença. Na outra versão, né? Põe a sua casa em ordem, pois certamente não viverás, morrerás. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, lembra-te, como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é reto aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu a mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos teus antepassados, Davi, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à tua vida, e livrarei você e a sua cidade do rei da Síria. Sim, defenderei essa cidade. Este é o sinal que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio do sol de Acás. Então, a sombra do relógio do sol de Acás recuou 10 graus. E se você olhar, né, até no YouTube, talvez você já encontre essa notícia sobre a comprovação científica desse acontecimento. Qual acontecimento? Que a sombra do sol recuou, né? E isso já foi comprovado. Olha só, o poema de louvor a Ezequias, né? Eu disse: no pleno vigor da minha vida, devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante dos meus anos? Olha só o que Ezequias disse aqui, né? Que anos pode ser roubados quando você não tem uma visão, né? Um relacionamento com Deus, né? Muitas coisas são roubadas de que você não tem entendimento. Ezequias fala que eu disse, no pleno vigor da minha vida, devo entrar no lugar dos mortos, ou seja, vou aceitar essa sentença de morte? Não, serei roubado do restante dos meus anos. Eu disse, nunca mais verei o Senhor Deus na terra dos vivos, nunca mais verei uma pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora como a tenda do pastor na tempestade. Fui cortado como tecelão
Esperei a noite inteira com paciência, mas como se os leões me despedaçassem, de repente minha vida se acabou. Delirante, chileava como a andorinha ou como o grou. Depois gemia como a pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu à espera de socorro. Então, aflito, Senhor, responde-me. Mas o que eu posso dizer? Ele mesmo enviou esta doença, ele mesmo, e agora andarei humildemente toda a vida por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois produz vida e saúde. Tu restauras a minha saúde, permita que eu viva assim. A angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte. Olha só, há angústias que vêm, segundo a visão aqui de Ezequias, que é para despertar em você um clamor a Deus. Deus quer ouvir o seu clamor. E muitas vezes experiências vêm de períodos de grande dificuldade, né? Ezequias experimentou mais 15 anos de vida dados por Deus, né? E profetizado por Isaías. Toda essa experiência ele viveu porque não se conformou com a sentença de morte, mas virou-se para a parede e clamou pelo Deus da vida, pelo Jeová Rafá, o Deus que sara, né? E Deus vai e sara a vida do profeta Ezequias. E logo no 39 nós vamos ver uma mensagem à Babilônia. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente e havia se recuperado. Ezequias recebeu com alegria a mensagem dos babilônios e lhe mostrou tudo o que havia na casa do tesouro. Então, nós vimos aqui um Ezequias que orou a Deus e Deus deu mais 15 dias. Mas quando ele recebe a carta, ele se sente lisonjeado, né? Com o presente que recebeu do rei da Babilônia e com, né, a preocupação do rei da Babilônia, né? Que ele tinha estado doente e agora tinha recebido a cura. E Ezequias não consulta o Senhor. Sabe o que ele faz? Abre as portas de Jerusalém, mostra tudo o que existia no palácio, e aí nós vamos ver que eles foi aqui alertado pelo Senhor, né? O próprio profeta Ezequias disse, então Isaías disse a Ezequias, ouça esta mensagem do Senhor dos Exércitos, está chegando o dia em que tudo em teu palácio, todos os tesouros dos teus antepassados acumulados até agora será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio da Babilônia. Ezequias disse a Isaías, a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. E aí eu penso, que egoísmo, não é? Não pensou na descendência dele, que sofreria os danos, as consequências da atitude que ele teve. Isso nos leva a uma boa reflexão. Tudo que você faz tem consequência. E muitas coisas que você pratica hoje, sua descendência sofrerá as consequências. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.